O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste com os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Mãe, cubra-nos com o teu manto, e nenhum dardo do inimigo, do mal, nos atingirá. Nós estamos aqui pedindo, nesta quarta-feira, no 5º dia da novena, Nossa Senhora, sede intercessora nas causas urgentes. E cada um tem as suas causas. Às vezes nós falamos, mas existem muitas outras que ficam no silêncio. E é bom que seja. É bom que seja, às vezes, porque a liturgia de hoje é uma centralidade no Pai. Principalmente a começar pelo Evangelho. Jesus sabe muito bem destas 3 práticas penitenciais. Nós chamamos de exercícios espirituais, penitência da vida cristã. Se lembrarmos um pouquinho, na quarta-feira de cinzas, o Evangelho é este. E o contexto é que é a busca desta vida interior que leva à cura. Essa vida interior com Deus. Jesus não está abolindo essas 3 práticas tão importantes, significativa da nossa vida cristã, da espiritualidade.
o jejum, a oração e a esmola. Isso está em voga, Padre? Isso ainda vale para nós? Vou lhes dizer, claro, o que Jesus faz no Evangelho hoje é uma correção. Por que fazemos a oração? Por que fazemos o jejum e a esmola? Algo muito simples. Jejum sem fé é dieta. Só isso. Você já vai entender tudo. A partir dali nós vamos discorrer. Quais são as nossas motivações? Sempre a pergunta, ela tem que ser qual é a nossa segunda intenção. E o Evangelho quer nos direcionar totalmente para uma única intenção: a conversão e a vida de santidade em Deus. É isso que Jesus está corrigindo. Repito, que são práticas muito valiosas, inclusive nos dias de hoje. Tanto a Escritura quanto os santos padres dizem sobre isto, que mostram uma relação com Deus e mostram uma relação com o outro e conosco. Por exemplo, eu falava do jejum. Hoje está muito em moda em jejum intermitente. Jejum pula uma refeição, mas sem fé é dieta. Tá bom, não tem nada contra. Mas não confundam as coisas. O que me leva a fazer o jejum? No tempo de Nosso Senhor, Ele disse: há pessoas que fazendo o jejum desfiguram o rosto. Eu comecei de trás para frente. Desfiguram o rosto, ficam abatidos, para mostrar, veja como eu sou piedoso, estou fazendo o meu jejum. Jesus diz: não, passa perfume, passa óleo, disposição. Não faça o jejum por dieta, mas não faça o jejum para que os outros observem. Por quê? Porque qual é a motivação? Uma religião de aparência? Ou uma atitude para nos levar à conversão? Por exemplo, autodomínio. Um dos grandes efeitos do jejum na nossa vida e com fé é termos autodomínio sobre os nossos desejos, nossos impulsos. Repito, nossos impulsos. E nesta área, nós soltamos muito as rédeas. Somos um pouco refém dos impulsos. Mas isso não é uma vida cristã. Não é uma vida virtuosa. A virtude também é um exercício. Exercitar. E tudo a ver tem com Maria. Nós estamos numa quarta mariana. A vida de Maria foi um exercício de se colocar sempre junto com Jesus, não à frente de Jesus. Mas se você observar, Maria estava sempre junto, do nascimento ao pé da cruz, e depois com os apóstolos no cenáculo. Então, é verdade que a obrigatoriedade nossa do jejum é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e tem muitos que não fazem. Mas o jejum é uma prática que pode ser vivida durante o ano. Mas por que eu faço? Faço por Deus. A minha motivação é me colocar em reta sintonia com Deus. A caridade. Alguém poderia dizer, está vendo? Jesus questionou, não precisa de caridade. Muito pelo contrário.
caridade, a esmola. Inclusive, Papa Leão XIV lembrava agora, recentemente, no início da Quaresma, e falou também na última encíclica que foi feita a 4 mãos, porque Francisco deixou um pedaço na primeira que ele lançou. E ele completou, dizendo que a esmola, por mais que não seja, de fato, o que se espera de uma promoção humana, porque o que se quer é uma promoção do todo do ser humano, a esmola não caiu em desuso. Chega a citar São João Crisóstomo, que as nossas orações, com esmola, caridade, as orações ganham asas. Você entende essa linguagem figurada? Essa metáfora? Que as nossas orações, junto com a esmola, ganham asas. Será que temos feito a caridade? Pergunte-se uma resposta para você, para mim. Onde eu sou caridoso? Ou eu nunca acho que tenho o suficiente para a caridade? Vai me faltar. Vai me faltar. Será que isso também não é um desacreditar na providência divina? Uma palavra que tem que ser entendida, uma falta de desapego. Caridade. Estamos fazendo a campanha do cobertor. Sempre pedimos doação de roupas. Mas quantas vezes a gente tem dificuldade de desapegar de uma brusinha que está lá, a traça comendo. Dificuldade de desapegar. Então você vai perceber que isso não é para que os outros vejam. É um crescimento e maturidade espiritual de cada um de nós. A gente não tem que ficar preocupado o que os outros vão pensar sobre mim. Gente, se nós vivermos a busca de aprovação e aplausos, a nossa vida fica muito pesada. Deixamos de viver a autenticidade. Então a prática, por exemplo, falei do jejum, agora da caridade, não é para os outros, é para a minha maturidade. Por isso você tem que, enquanto você está ouvindo esse sermão, que é um eco do Evangelho, o quanto eu sou caridoso. E se não sou, por que não sou? Não estou falando de dízimo. No final da missa, nós vamos rezar a oração do dizimista. E sempre quando chega no dízimo, não, já dou meu dízimo, sou caridoso. Lamento, meu filho. Dízimo não é caridade. Dízimo é uma retribuição. Então cada um pense. Onde sou caridoso? Você vai falar, mas me falta oportunidade. Falta mesmo? Ou não tem disposição? Oração são as três exercícios espirituais para nos levar à conversão. Estou batendo nessa tecla. São 3 exercícios espirituais para nos converter ao Pai. Oração. Maria foi uma mulher de profunda oração. Mas oração, diálogo com Deus. Eu tenho falado que terça-feira, não sei quem viu, ouviu, não precisa ver a catequese. Eu fiz questão de não colocar recursos audiovisual, sou eu falando mesmo. Para que eu, toda terça-feira, ontem, às 5 horas da tarde, fiz uma catequese. O objetivo é assim, como um podcast. Você está lá lavando,
você está lá enxugando a louça, você está lá dirigindo, às vezes no trânsito, demora, às vezes de um lugar para o outro, 40 minutos. A minha catequese vai mais ou menos 22, 23, não tem, é máximo. Vai ouvindo, aprofundamento. E ontem foi sobre exercitar a oração como um diálogo com Deus. Diálogo amoroso. Agora, o que Jesus questiona? A oração que é aquela pessoa que quer se fazer piedosa. Então, o que é que está no pano de fundo que Jesus Cristo está questionando? Fazer para os outros, para aparecer, como fingimento, onde buscamos as nossas satisfações. Porque Jesus disse, se você faz para receber a satisfação do elogio do outro, fechou aí. Mas se você faz, entre aspas, em segredo, você espera no Pai. Feito essa explicação, não tem como não falar da primeira leitura. De Elias. Vocês que são de missa diária, não celebrei ontem porque deixei, e era uma maravilha, os 14 anos do padre Renatinho, antes de ontem da PPI, padre José Aparecido, mas eu leio sempre, e nós estamos na primeira leitura em Elias. Se você lembrar, semana passada, Elias, viúva de Sarepta, depois Elias, com os Deus Baal, os sacerdotes de Baal. Hoje está chegando o final da história de Elias. E Elias não morreu, foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Se tiverem curiosidade, aí é usar a internet a favor de. Procurem lá, Elias carruagem de fogo, é um ícone lindíssimo. Qual é o sentido de dizer que Elias foi elevado numa carruagem de fogo? Que a mensagem de Elias continua viva. A mensagem atual. Mas existe um fato ali que eu gostaria de chamar a atenção. Que quem é o sucessor de Elias? Quem? Quem? Eliseu. Amém. Salvou a pátria. Eliseu. E olha o que Eliseu pede. Ele faz um pedido inusitado. Elias, eu sei que está chegando a sua hora de voltar, de ir para o Pai. O que eu te peço, uma porção redobrada, dupla porção de tua bênção. Elias coloca, se você pegar um manto, mas aqui manto significa sinal de sucessão, sinal de continuidade, tem todo um significado. Mas nós deveríamos pedir, Senhor, dai-nos uma porção redobrada do teu Espírito. Senhor, e nós devíamos pedir, não só uma porção, duas vezes, uma porção redobrada do teu Espírito. Por quê? Porque eu me perco. Preciso do teu Espírito, porque eu cometo o mesmo erro que o Evangelho está denunciando. Levo a religião aparente, não faço a caridade. Na verdade, vamos ser sinceros, não fazemos caridade. Se Jesus questionava uns que faziam para aparecer, a caridade hoje, nos dias de hoje, é muito pouco feita. Muito pouco. A caridade. Me dê uma porção redobrada do teu Espírito, para que como nós, tal qual Nossa Senhora, eu reze e entre em intimidade com Deus. O que é
E por que eu estou batendo nessa tecla? Fiz a catequese sobre oração, porque a oração não é arrancar algo de Deus. Nós temos sempre essa impressão: Deus tem e não quer me dar, eu rezo para tirar. Não, é nos conformar à vontade de Deus. Isso é oração de diálogo. Queridos irmãos e irmãs, fica, portanto, estas três exigências, ou melhor, exercícios espirituais. E cada um pergunte onde tem vivido. O jejum, que não é dieta, a oração, que não é só petição, a esmola, que pouco se faz. E fica em nós o apelo, uma porção redobrada do teu Espírito. Nós estamos pedindo Nossa Senhora nas causas urgentes, porque existem causas e causas, existem pedidos e pedidos, e Nosso Senhor falou, e é tão difícil isso. Hoje uma mulher, até citei o nome dela, Piauí, Picos, ela dizia: padre, eu passei por um câncer nos olhos, perdi um olho, foi colocado, tiraram e colocaram um olho de vidro, mas eu consegui, nas santas chagas de Jesus, em Nossa Senhora, ter força. Em nenhum momento eu me revoltei contra Deus e consegui superar. Só que há poucos dias, meu filho de 21 anos foi atropelado por um homem alcoolizado. Ela dizia bêbado. Prestes a se formar, meu mundo caiu. Mas estou aqui firme, estou de pé. Você entende por que a gente reza? Você entende por que nos momentos bons a gente tem que estar com a caixa d'água cheia? Estão falando que vai vir um grande efeito de El Niño, que talvez falte água. Feliz de quem tem caixa d'água em casa. Agora você entendeu. Rezar no tempo de bonança é deixar a caixa cheia para o tempo de secura, para o tempo das torneiras vazias. É o exemplo dessa mulher. Sua bênção, Padre Reginaldo. Me chamo Maria Ribeiro, moro em Pato Branco. Escrevo esta carta com o coração transbordando de gratidão, para testemunhar a graça que recebi em minha vida. Fui diagnosticada com câncer de mama, e naquele momento que recebi a notícia, o meu chão se abriu. O medo, insegurança e a dor tomaram conta de mim. Mas mesmo em meio a tantas lágrimas, eu me agarrei na fé. Todos os dias eu rezava com o Senhor a oração de Jesus das Santas Chagas e recorria à intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, fazendo novenas. Nas missas do meio-dia na quarta-feira, eu pedia que a mãezinha me cobrisse com seu manto. Foram dias difíceis, exames, tratamento, ansiedade. Porém, junto com cada consulta vinha também a certeza de que Deus estava comigo. Em janeiro de 2026, a graça infinita de Deus aconteceu. Estou escrevendo porque estou curada. Todos os exames confirmam que não tem mais câncer. E eu sei que foi a mão poderosa de Jesus das Santas Chagas e a intercessão da Virgem Maria que me amparou e me cobriu com manto, não me deixando desanimar e desesperar. Obrigado, Padre, por ser esse instrumento de Deus em tantas vidas.
pelas suas orações que sustentam quando a gente está fraco. Seu ministério me ajudou a não desistir. Peço que esse testemunho seja lido na missa, para que fortaleça outras pessoas. Maria Ribeiro, Pato Branco, Paraná. Uma salva de palmas a Nossa Senhora.